Beleza, então pessoal, vocês na parte da manhã já viram com o Diego aqui e o Petri a parte de estrutura, de produção muda, legislação, né? Quando fala de legislação a coisa fica um pouco mais acirrada, né? Mas faz parte. A gente já está acostumado lá atrás, quando veio a virose, que não tinha nem legislação, né, Petri? A gente passou por uma situação também que, isso é difícil, não vai acontecer, mudão, nem pensar, vocês estão tudo louco, e agora nós já vimos que está sendo uma realidade. Demorou aí uns 2 anos, né? Louco é quem não faz, né? E agora, louco é quem não está fazendo, tá? Então, nós vamos falar um pouco aqui, eu vou falar com vocês sobre os recipientes de produção de mudas e sobre substrato. E foi algo que a gente conseguiu, nesse período, evoluir bastante, tá? Com a chegada da virose. Que a virose vieram para atrapalhar, e se a gente olhar, ela pode até ter aumentado o custo, mas nós conseguimos voltar, ter um maracujá, melhorar bastante a nossa qualidade, conseguimos algo que era sonhado há muito tempo, que era antecipar a nossa produção, que era o que levava a gente a estar podando maracujá e mantendo uma pressão alta de nódulos de doenças, principalmente fúngicas, né? Então, acho que a gente evoluiu bastante. Então, vou falar um pouco sobre a questão de substrato e embalagens. Sou Sandoval, trabalho em Sombrio, como extensionista, estou na EPAG já há 11 anos. Trabalho com maracujá desde 2000, já tenho contato com a cultura, já fui produtor, hoje sou técnico e produtor também. Então, a gente aprendeu um pouco, tá? Nessa caminhada. O Petri já deve ter mostrado a figura aí. A gente trabalha dentro da EPAGRE, né? Pesquisa e extensão, desde 2014, toda a questão de manejo, melhoramento genético, manejo de pragas e doenças, polinizadores. Cada um vai fazendo um pouquinho e que soma esse trabalho, que a gente consegue ter o resultado que tem hoje, o reconhecimento da fruta que temos, do que o estado de Santa Catarina tem hoje. Então, muda, é o principal insumo do pomar, tá? E aí, gente, às vezes a gente olha isso como um custo. Eu não posso gastar muito com muda. O gasto é grande. Não é gasto. Muda é um investimento que vocês fazem. Uma muda boa é 50% ou mais, né? Tem quem diga que é 70% da garantia de uma safra de qualidade. Isso daqui é uma foto lá de Uruçanga, né? Quando se trabalhou, 13 de maio, quando se trabalhou o Branquer lá em 2005, levou algumas mudas dessas lá em Sombrio, né? O pessoal, tá louco, isso é bom, mas não tem como fazer e tal. Mas ainda nós tínhamos naquela época ela sofria um pouco porque as embalagens, né, Petri, não eram ainda tão adequadas, igual não tinha-se o conhecimento, né, e o trabalho feito na pesquisa sobre a questão do tamanho da embalagem, e ela ainda apanhava um pouco lá na saída, tá? Mas isso aqui, então, já é mais nova, essas mudas, mas era isso aqui que a gente falava muda grande. Com base nessas mudas grandes, alguns trabalhos já apontavam que se eu entrasse com a muda avançada, eu poderia antecipar a minha colheita. E aqui é um experimento lá em Jaguaruna, onde uma muda de qualidade boa, em fevereiro, tá? Ela já tinha um pique de colheita e aumentava a produtividade, tá? Na mesma densidade, mesma quantidade de muda por hectare. E aí, né, por que investir na muda de qualidade? Vocês já ouviram hoje de manhã, tem vários motivos, tem a virose, né, ganhar um pouco mais, garantir a produção, tá? E o que mais levou a gente a trabalhar a questão da muda grande foi a virose, tá? Então, se eu quero ter uma produção, uma produtividade mais garantida, eu tenho que levar uma muda um pouco maior para o campo, para que retarde a infestação da virose e eu possa ter um produto de qualidade. Isso aqui são fotos de uma muda que foi levada pequena para o campo, tá? E em seguida a virose entrou. Está fechada essa lavoura? Iria produzir alguma coisa até o final? Olha ali, olha a situação que já estavam os frutos. Tá? E ela está florindo. Então, não tem condições. Então, muda. A principal ferramenta que a gente tem contra a virose ou para convívio com a virose é uma muda de qualidade, tá? Produzida em vertelado. Então, vou falar sobre os recipientes, tá? Que embalagem fazer, qual o tamanho melhor de embalagem
para usar para produção de mudas de maracujá. Alguém se arrisca a dizer aí qual o melhor tamanho de embalagem? Depende da muda. Tamanho da muda que quer levar para o campo. Tamanho da muda que quer levar para o campo. Mais alguma coisa? No mínimo 2 litros. Por quê? Se eu botar 2 litros num balde rasinho... Não. Então tem outras questões para a gente olhar também, tá? Então aqui, só para vocês verem. Qual muda vai se dar melhor quando chegar no campo? Eu botar ela lá no campo e vai conseguir buscar os nutrientes, a água, aquilo que ela precisa. É esta daqui ou esta? Com certeza. Essa daqui ela tem uma maior capacidade e tem uma maior demanda também. Mas vocês percebem que o tamanho que ela tem na parte... ela representa embaixo também ou não? Tá? Então, se eu tenho uma muda bem desenvolvida em cima, ela também desenvolve a quantidade de raiz. E aí, o que a gente fazia no passado, lá naquelas... Tentando fazer muda grande, lá em 2005, 2012, 2010, chegou em Sombrio. A muda era grande, e como é que era a embalagem? Pequena. Aí vocês imaginam, essa muda nesse tamanho aqui, dentro disso daqui. Estava certo isso? Estava algo desproporcional. A parte aérea era muito... Talvez dentro da estufa, eu botando irrigação, cuidando, ela vinha. Mas quando ia para o campo, que essa condição de estufa não permitia, severo o clima lá no campo, é mais vento, é mais sol, essas mudas acabavam sofrendo. O que eu devo pensar quando eu vou escolher um recipiente para fazer a muda? Primeiro, foi falado que tamanho eu quero levar essa muda para o campo. Segundo, como é que esse recipiente, ele tem resistência e vai durar até o final, até essa muda ficar pronta e levar para o campo? Como a resistência de transporte desse recipiente, esse pote, essa embalagem que eu vou usar, a hora que eu levar para o campo, ele vai permitir esse transporte facilitado? Outra coisa, esse recipiente que eu vou fazer a muda, ele vai, quando eu for tirar essa embalagem, ele vai manter o torrão íntegro? Atributos da embalagem que vocês têm que olhar com atenção, né? O que a gente... Lá em 2000 eu comprava muda de maracujá, tá? Em laminado. Vocês já conheceram os laminadinhos ou não? De madeira? Tá, mostrou? Aquilo lá chegava lá quando boa parte já estava quebrado, dependendo do tempo de canteiramento, e quebrava a raiz, perdia a muda. Outra embalagem, jornal. Não chegasse a falar. Eu cansei de ver, e até a orientação às vezes da Epagre, que a embalagem podia ser feita, né, com um jornal. Dobrava o jornal lá, num cano, enrolava, ficava... Agora imagina um jornal 3 meses lá na estufa ou no canteiro, jogando água, leva essa muda para o campo. A maioria da muda chegava sem torrão lá. E era algo normal, tá? Então, pessoal, não permitia o bom desenvolvimento da planta, não acondicionava o substrato, não sustentava a planta, e aí eu comprometia. Então, resistência superior de encanteiramento, facilidade de enchimento, facilidade de manuseio e transporte, permeabilidade às raízes, tá? Como é que essas raízes vão se distribuir dentro dessa embalagem, tá? Eu vou mostrar alguns. Boa retenção de umidade e um custo acessível, né? Principalmente, não adianta o cara trazer um pote espetacular e valer muito mais do que a muda ou que é capaz de retornar na cultura. Tem vários modelos, então vocês vão ver que tem as bandejas, tem os tubetes, tem os citropotes também, né, Petri? Que são mais caros. Vejam, ele tem, quando se fala na permeabilidade da raiz, é permitir que as raízes se desenvolvam, tá? Sem estar enovelando, tá? Que ela desenvolva no sentido correto, que não vá causar enovelamento dessa raiz. Então esse recipiente tem que evitar o crescimento da raiz de forma espiral, né? Ou dobras, que causem dobras na raiz. O material não deve desintegrar durante a fase de produção das mudas. A altura e diâmetro deve estar de acordo com a muda que eu vou levar. E aí tem uma regrinha, né, que a gente vem falando aí com relação à altura do pote e à altura da muda. Tá? Um exemplo aqui, enovelamento, olha como é que a muda cresceu. Ela chegou, achou um canto ali, andou em volta. Chegou aqui embaixo, está andando em volta. Tá? Se a gente olhasse lá tem que voltar todos lá. Essa muda aqui é um tubete, tá? Claro, não para maracujá,
Mas olha que aqui, vocês vejam alguma muda andando, alguma raiz andando em volta? Então, atende um dos atributos da tubete sim, mas não para uma produção de muda de maracujá no tamanho que a gente quer. Então, o material que pode ser de isopor, plástico rígido, plástico maleável, tá? Aqui a gente vai mostrar para vocês, tá? São macetas, pode ser chamado, tem de vários tamanhos, tá? E também modelos diferentes, a gente tá só com cônicas aqui, tá? Mas tem retangular, também diferentes alturas, tá? Tamanho diferente. Só que isso aqui, vocês vão ver que vai implicar em custo, tanto do material, né, que vocês têm que calcular que vocês não vão usar apenas um ano, vai ter mais tempo de uso, implica em quantidade de substrato, tá? Então, o tipo de material é o mais diverso. Aí vocês vão ver o que é mais acessível, qual é que tem o melhor custo-benefício para vocês. E o que encontra lá na região de vocês. Então, formas diferentes. Tem aqui, ó, saquinhos maleáveis, tá? Diversos tamanhos e formatos. Aqui já tem um pouco maior, né? Às vezes o cara, mas eu quero fazer uma muda grande, mas eu não acho a embalagem. Embalagem aí com 30 centímetros, 30 e cheio vai dar em torno de 30 centímetros, 35, tá? Então, tem de tudo aí no mercado, tá? A regra que a gente usa, pessoal, é assim, ó, a embalagem tem que ter 1/3 a 1/4 do tamanho da muda que eu quero levar para o campo, tá? Ou seja, se eu tenho uma embalagem de 25, eu vou levar uma muda de 1 metro. Se eu tenho uma embalagem de 30, eu vou levar ela com máximo 1,20. E aí a gente veja, né, algumas tentativas aí, o pessoal usando uma embalagem. Essa daí, Natan, tem 32, 33 de altura, tá? E aí o pessoal querendo levar uma muda com 1,70 m, tá? Chegando no arame. Aí eu pergunto para vocês, olhando, né? Aí vocês vão interpretar, tá? Eu não vou falar nada. Olhando isso daqui, pensando essa muda né? Essa muda nesse sentido aqui. Vocês acham que tem espaço suficiente para eu levar uma muda com 1,70 m para o campo? Hein? Quem é que arrisca? Naquele pote lá, levanta aí que é o maior que tem. 3 e pouco. Olha para ele, imagina 1,70 m de muda em cima. Imagina esse potencial aqui que a planta está apresentando, todos eles. Eu tenho condições de levar uma muda com 1,70 m nesse pote aí? É recomendado? Eu posso levar, vai estar a muda pronta. O problema é que eu estou perdendo o potencial produtivo da planta, porque eu estou restringindo o crescimento de raiz e desenvolvimento de raiz. Tá? Posso levar. Eu posso levar até com metro, até dentro de um tubete, né? Mas eu estou tirando o potencial produtivo dessa planta. Quando ela chegar lá, se ela tinha capacidade de produzir 50, 60 toneladas por hectare, ela vai estar caindo para 20 ou 30, tá? Além dos outros agregados que eu vou ter durante a lavoura, que é clima, que é praga, que é tratos culturais que eu posso atrasar, eu vou ter também o desafio, né? Já tenho lá um sócio que foi a embalagem não adequada para aquele tamanho de muda, tá? Beleza? Tá entendido qual é o tamanho do pote então, pessoal? Qual o melhor pote? Tá. Melhor pote é o tamanho da muda que vai dizer para vocês. Tu pode levar a muda mais velha, mas não mais alta. Cada vez que tu poda, tu também está segurando o desenvolvimento da raiz.